vencedor. Líder iraniano comemora a vitória histórica. Todos ganharam aí, hein, Socorro? Todo mundo cantando vitória também, Amadeu. Pois é, esse plano, né, Estados Unidos e Irã concordaram com uma trégua que deve durar 2 semanas, mas as negociações de paz para um acordo a longo prazo, essas negociações devem começar na próxima sexta-feira no Paquistão, que é o país que mediou essa trégua. E na delegação americana, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, deve fazer parte da delegação que vai ao Paquistão negociar com iranianos. Irã e Estados Unidos então vitória. O presidente Trump disse que todos os objetivos na guerra foram alcançados, que o estreito será em parceria com os Estados Unidos. Então, uma parceria conjunta Irã e Estados Unidos para administrar o Estreito de Hormuz, disse o presidente Trump hoje cedo. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que foi uma vitória com V maiúsculo, que o Irã implorou por um cessar-fogo e que o presidente Trump foi misericordioso com o povo iraniano, mas que as forças americanas vão permanecer na região. Já o Irã diz que foi uma vitória histórica, esmagadora contra os Estados Unidos, que o recuo americano foi uma humilhação para o governo dos Estados Unidos. Bem, e o plano, que plano é esse de paz? Porque a Casa Branca é uma coletiva e ela disse que o plano aprovado de paz para o Irã, plano aprovado pelos americanos, não é o plano que o Irã está divulgando. A gente tem aí o que o Trump escreveu hoje nas redes sociais, na rede social. Ele disse: não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, em conjunto com o Irã, vão escavar e remover todo o material nuclear enterrado, né, que foi resultado dos bombardeios. E estaremos negociando tarifas e alívio de sanções com o Irã. Muitos dos 15 pontos, Trump continuou. O país que fornecer armas militares ao Irã será em média 50% sobre todos os produtos vendidos aos Estados Unidos da América, com efeito imediato. Não haverá exclusões ou isenções. Então a gente lembra aí, nessa primeira cartela, o Trump citou um plano de 15 pontos. Só que o Irã divulgou um outro plano, esse plano tem 10 tópicos, e no plano divulgado pelo Irã, ele vai controlar sozinho, o Irã controla sozinho o Estreito de Hormuz, continua enriquecendo urânio, os Estados Unidos suspendem as sanções e também vão pagar uma indenização ao Irã pelos estragos feitos no país. A Casa Branca disse que esse plano não é o que eles concordaram. Amadeu. Então a Casa Branca está dizendo que o Irã mandou um plano para eles e está lendo o outro para o mundo. Mas vamos lá, os dois cantaram vitória, mas quem foi mesmo que ganhou, hein, Ari? Primeiro, os dois estão mentindo, né? Porque não foi uma vitória histórica para o Irã e não foi uma vitória para os Estados Unidos. Agora, o Irã falou verdades. Os Estados Unidos, só mentiras. Vamos lá, qual é a verdade americana? É tudo mentira. O Estreito de Hormuz, liberado, mas estava liberado. Foram os Estados Unidos que fecharam o Estreito de Hormuz ao iniciar a guerra. Então, não conseguiu vitória nenhuma. Vitória, tudo bem, destruiu boa parte das forças do arsenal iraniano. Mas o principal, que é o urânio, a Socorro acaba de trazer informação confirmada pela agência internacional, Agência de Energia Nuclear Internacional. Está lá o Irã, o urânio enriquecido continua lá, em poder do regime teocrático iraniano. Então, os Estados Unidos também não conseguiram isso. Se apropriaram do petróleo iraniano? Não conseguiu se apropriar de nada. Então, também não venceu. E o Trump tem a menor aprovação desde do governo anterior dele, a menor aprovação da história dele como presidente da República. Ou seja, dentro de casa, na cozinha dele, ele está mal também. Qual a vitória que ele conseguiu? Nenhuma. Está isolado internacionalmente. Só Israel está do lado dele, ninguém mais está. E aí, que vitória ele conseguiu? Zero.
Agora, os iranianos, eles tiveram prejuízos financeiros, econômicos e de vidas, claro, mas o regime está mais forte do que nunca e tende a se fortalecer ainda mais. Então, pesando os dois, o Irã perdeu menos. Olha, Arias, a imprensa independente que subsiste, ainda tem corajosos lá em Teherã, eles dizem que a maioria do povo ainda é contra o regime, Sim. como estava antes da guerra começar. Porém, é como se tivessem dado uma trégua por causa dos bombardeios. Mas a gente não sabe qual será o comportamento depois que esse acordo de paz for selado, que esperemos que eles façam essa paz. Não é verdade, Alessio? A gente fica nessa torcida, mas inclusive ontem falava que torcia também para que esse ataque não acontecesse, apesar de duvidar seriamente sobre isso, porque a gente hoje em dia já espera tudo do presidente dos Estados Unidos, até mesmo dizimar uma população como o Irã, e até se cogitou essa questão da bomba atômica, porque de fato não é algo que a gente possa duvidar da coragem do presidente dos Estados Unidos com relação a isso. Mas de fato, Amadeu, uma guerra que não traz vitórias para ninguém, né? A verdade é essa. Nem para a população dos Estados Unidos, que tem aí sim prejuízos até econômicos por conta dessa guerra, e para o Irã muito mais, né? A gente teve vidas, centenas, para não dizer talvez milhares de vidas que foram perdidas durante esse processo de guerra com os Estados Unidos. Então não vejo vitória, não vejo saldo positivo para nenhum dos lados, muito pelo contrário. O saldo positivo é caso a guerra de fato acabe, sem ser um cessar-fogo de apenas 15 dias, mas uma trégua, uma paz definitiva. Os especialistas apontam que os americanos, nesse mês de guerra, perderam 5 trilhões de dólares. Uau! Olha aí. Uau. É muito dinheiro. Vamos agora com a Socorro 2, porque